dunas douradas que se estendem até o horizonte, um mar azul que toca uma costa esquecida, e no meio disso, um povo que luta para provar que existe. O Saara Ocidental é uma terra rica em fosfato, cercada por muros de areia e silêncio. Um lugar onde metade da população vive há décadas em campos de refugiados no deserto, e a outra metade sob ocupação militar. Quase nenhum país ousa reconhecer sua independência. Quase nenhum noticiário fala sobre ele. Mas aqui, cada tenda, cada bandeira e cada história é um ato de resistência. Hoje, você vai conhecer um dos lugares mais invisíveis e mais desafiadores do planeta. O Saara Ocidental está espremido entre o Marrocos, a Argélia e a Mauritânia. Uma vasta faixa de deserto com mais de 266 mil quilômetros quadrados, rica em fosfato, com uma costa atlântica estratégica e uma população que, por décadas, tenta provar que existe. Tecnicamente, ele é listado pela ONU como um território não autônomo, o termo diplomático usado para não dizer o óbvio. É uma terra sem Estado soberano reconhecido, ocupada militarmente desde 1975. Antes disso, o território era uma colônia espanhola chamada Saara Espanhol. Mas em vez de garantir um processo de independência, como ocorreu em outras ex-colônias, a Espanha simplesmente saiu às pressas e deixou a área ser tomada. Em 1975, o Marrocos promoveu a Marcha Verde, mobilizando 350 mil civis e tropas para ocupar o território. No mesmo ano, a Mauritânia também reivindicou parte da região. A resistência local não aceitou calada. O movimento de libertação chamado Frente Polisário declarou a independência da República Árabe Saharaui Democrática, RASD, e iniciou uma guerra de guerrilha que duraria 16 anos. O cessar-fogo veio em 1991, mediado pela ONU, com uma promessa: realizar um referendo para que o povo saharaui decidisse seu futuro. Esse referendo, mais de 30 anos depois, nunca aconteceu. Hoje, cerca de 80% do território está sob controle militar do Marrocos. E o restante? Isolado, empobrecido e cercado por um muro de areia com mais de 2.700 quilômetros de extensão, repleto de minas terrestres. O maior muro militar em atividade no mundo. E quase ninguém sabe disso. Desde 1975, mais de 100 mil pessoas vivem em acampamentos no sudoeste da Argélia, perto da cidade de Tindouf, em condições extremas, um dos desertos mais áridos do planeta, onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus durante o dia e despencar à noite. Esses campos são chamados de wilayas e têm nomes simbólicos: Smara, El Ayoun, Dakhla, nomes das cidades do Saara Ocidental original, como uma forma de manter a memória viva. Mas no dia a dia, o que se vê é areia, tendas improvisadas, falta crônica de recursos e uma população que depende quase 100% da ajuda humanitária internacional para sobreviver. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, WFP, a insegurança alimentar nos campos é severa. A água é escassa e o acesso à educação e saúde é limitado. Ainda assim, a Frente Polisário, que administra os campos, criou uma estrutura própria de governo e até escolas. As crianças crescem ouvindo que seu país é real, mas foi roubado, e que um dia vão voltar. É uma vida em espera, mas não é passiva. Há ativismo, cultura, resistência. Jovens saharauis se formam, viajam ao exterior com bolsas de estudos, voltam aos campos e tentam manter a identidade de um povo que oficialmente não existe, porque ali, no meio do nada, ainda pulsa uma nação. Mas quase ninguém fala sobre o maior muro militar ativo do mundo, o Muro Marroquino no Saara Ocidental. Também conhecido como Berm, ele tem mais de 2.700 quilômetros de extensão, cruzando o deserto de norte a sul, separando os territórios controlados pelo Marrocos daqueles que estão sob domínio da Frente Polisário.
O muro é mais do que uma barreira física, ele é simbólico. De um lado, áreas com exploração de fosfato, cidades estruturadas e vigilância intensa do exército marroquino. Do outro, uma zona desértica, conhecida como Territórios Libertados, onde vivem grupos saarauís armados, nômades e populações isoladas. Todo o muro é fortificado com trincheiras, bunkers, bases militares e, principalmente, campos minados. Segundo a organização Landmine Monitor, o Saara Ocidental é uma das regiões mais perigosas do mundo para civis por conta de minas terrestres ativas. Há relatos de pastores, crianças e camponeses mutilados apenas por cruzarem áreas não sinalizadas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha atua ali, mas com limitações enormes por conta do status indefinido do território. A ONU mantém uma missão de paz na região desde 1991, a MINURSO, mas com poderes extremamente restritos. É a única missão da ONU que não tem mandato para monitorar violações de direitos humanos, o que levanta sérias críticas de organizações internacionais. O resultado? Um conflito congelado, uma barreira invisível nos noticiários e um povo que vive, literalmente, cercado por areia e silêncio. Mas essa fachada moderna esconde uma realidade profundamente desigual e silenciosamente repressiva. A população local, majoritariamente saarauí, vive sob intensa vigilância. De acordo com a Human Rights Watch e a Amnesty International, qualquer forma de ativismo pró-independência é tratada como ameaça à segurança nacional. Manifestações pacíficas são reprimidas com força. Muitos ativistas relatam ser perseguidos, presos arbitrariamente ou até espancados por agentes à paisana. Em 2020, a prisão domiciliar de Sultana Kaya, uma ativista saarauí conhecida internacionalmente, ganhou a atenção da ONU. Ela foi mantida isolada por mais de um ano, com sua casa constantemente cercada por forças de segurança. Esse tipo de controle é comum, mas raramente noticiado. Outro ponto crítico é a mudança demográfica. Desde os anos 80, o governo marroquino tem incentivado marroquinos a se mudarem para o território ocupado, oferecendo incentivos financeiros e benefícios. Isso gerou uma mudança no equilíbrio populacional das cidades, diluindo a presença saarauí e dificultando ainda mais a realização de um referendo justo, caso ele algum dia aconteça. O que se vê nas cidades controladas é um paradoxo: ruas pavimentadas, prédios modernos e um povo original que não tem o direito de dizer o que pensa sobre tudo isso. A ONU mediaria um referendo para que o povo saarauí pudesse escolher independência ou integração ao Marrocos. Essa era a condição para suspender a guerra. O mundo assistiu, esperançoso. A missão da ONU até recebeu um nome específico: MINURSO, Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental. Mas o referendo nunca veio. O motivo? Um impasse que dura mais de 3 décadas. A Frente Polisário defende que só os saarauís originários, aqueles registrados em 1974 pelo censo espanhol, deveriam votar. O Marrocos exige que os colonos marroquinos que migraram depois da ocupação também tenham direito ao voto. O resultado? Uma negociação que travou completamente. Enquanto isso, a MINURSO continua lá, com orçamento, pessoal, carros da ONU circulando, mas sem poder real. Ela é a única missão da ONU em todo o mundo que não tem autorização para monitorar violações de direitos humanos. Uma limitação que críticos consideram vergonhosa. Para o povo saarauí, a sensação é clara: foram esquecidos por todos. A ONU, estagnada. A União Africana, dividida. Os países europeus evitam o tema por interesses comerciais com o Marrocos. E os Estados Unidos? Até reconheceram a soberania marroquina sobre o território em 2020, em troca de acordos diplomáticos com Israel,
uma decisão que causou indignação entre defensores da autodeterminação. O referendo prometido virou uma lembrança, e o povo que deveria decidir seu destino continua esperando, com cada ano que passa, mais isolado e mais invisível. Em um mundo onde bandeiras, hinos e passaportes definem o que é um país, o povo saarauí continua lutando para existir, mesmo sem um Estado reconhecido. Eles têm um governo no exílio, com sede nos campos de refugiados de Tindouf. Tem uma constituição, um parlamento, uma moeda simbólica, passaportes não reconhecidos e uma bandeira que trêmula em algumas sedes de embaixadas na África e na América Latina. Mas tudo isso vive à margem da legalidade internacional. A República Árabe Saharaui Democrática, RASD, foi proclamada em 1976 e hoje é reconhecida por cerca de 40 países, principalmente na África. Ela chegou a ser aceita como membro pleno da União Africana, o que levou o Marrocos a se retirar do bloco por mais de 30 anos. Ainda assim, a maioria das nações do mundo evita declarar apoio formal à independência, temendo desgastar relações diplomáticas com Rabat. E o que mantém essa identidade viva? A cultura. As músicas tradicionais Hassani, os poemas de resistência, as roupas típicas usadas até nas escolas dos campos de refugiados. Jovens que aprendem desde cedo que seu país é real, mesmo que ninguém lá fora reconheça. Nas universidades estrangeiras, nas redes sociais, nos encontros de diáspora, os saarauís mantêm viva a ideia de um Estado possível. Mesmo sem território soberano, o povo saarauí segue dizendo ao mundo: "Nós existimos." E cada vez que essa história é contada, ela quebra o cerco de silêncio que o cerca. Porque, no fim das contas, resistir, mesmo invisível, também é uma forma de existir. Para muitos países, é mais conveniente ignorar o conflito do que enfrentá-lo. O Marrocos é um aliado estratégico de países ocidentais. Faz parte da luta contra o terrorismo no Sahel, colabora em questões migratórias com a União Europeia e mantém relações comerciais estáveis com Estados Unidos e França. E mais, é um dos maiores exportadores de fosfato do mundo, um recurso essencial para a agricultura global, extraído diretamente do território ocupado do Saara Ocidental. Por isso, apesar das dezenas de resoluções da ONU pedindo a autodeterminação do povo saarauí, a maioria dos países evita tomar posição. A França, por exemplo, tem usado seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para proteger os interesses marroquinos. A Espanha, ex-potência colonizadora, tem uma relação ambígua. Reconhece o direito à autodeterminação, mas não apoia abertamente a independência. E os Estados Unidos, desde 2020, reconhecem a soberania marroquina sobre o território, uma decisão amplamente criticada por organizações de direitos humanos. O resultado é um silêncio conveniente, um conflito que permanece fora dos holofotes porque dá trabalho, porque é complicado, porque mexe com interesses demais. Mas o silêncio também é uma escolha política. E cada vez que o mundo vira o rosto, contribui para que esse povo continue vivendo entre a areia do deserto e o esquecimento. E é justamente por isso que histórias como essa precisam ser contadas. Porque, quando elas chegam até você, o silêncio já começa a se quebrar. Se você acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, clique em inscrever-se e vamos juntos revelar o que o mundo prefere esconder. E me conta nos comentários, que lugar ou história pouco conhecida você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima!